Encontrar um notebook gamer custo-benefício até R$5.000 hoje em dia não é uma tarefa fácil, já que os preços estão cada vez maiores, mas ainda existem algumas opções muito boas que vão te atender tanto se você quiser jogar, quanto trabalhar com tarefas que exigem bastante notebook, como o Lenovo Lock E, sendo talvez uma das melhores opções para quem vai usar para trabalho, além de jogar, e não quer algo muito chamativo, pois o design dele é bem minimalista, sem aquele monte de cores e detalhes exagerados, que é comum em notebooks gamer. Na verdade, ele parece até ser um notebook comum de escritório, e ele é feito inteiro em plástico, que talvez seja um ponto negativo para você. Para mim, eu não acho que faça tanta diferença. É até melhor se você for jogar com a mão no teclado, pois sendo de plástico, ele não vai ficar tão quente para você jogar, como ficaria caso fosse de alumínio. Mas a construção dele é o de menos, ele brilha mesmo nas configurações. Eu sou Lucas Guilherme e se você se perguntou cadê o manual na hora de comprar o seu notebook, você está no lugar certo, pois vamos analisar se esse e os outros notebooks dessa lista servem para o seu uso específico. Pois bem, o Lenovo Lock E tem processador Intel Core i5-12450HX e esse final HX é muito importante ressaltar, pois significa que ele entrega o máximo de performance que esse processador foi feito para entregar. Não é capado. Então ele basicamente não se importa de gastar energia, e isso é muito bom para quem vai jogar, editar vídeos com ele ou rodar aplicativos de engenharia ou arquitetura, por exemplo. Tem 16 GB de memória RAM DDR5, porém é apenas um slot de memória RAM, ou seja, é single channel. Então não é possível expandir sem perder a memória RAM que já vem nele, que é bem negativo na minha opinião. Mas para a maioria do público isso não vai afetar nem um pouco, já que 16 GB é bastante memória. Mas se seu perfil de usuário precisa de mais memória do que isso, o que acho bem difícil, talvez ele não vá te servir. Tem 512 GB de SSD, uma placa de vídeo RTX 3050 de 6 GB de VRAM, porém diferente do processador, a placa de vídeo dele é sim capada, para não gastar tanta bateria, o que é um ponto negativo para quem vai jogar. Porém, essa placa de vídeo continua sendo bem forte, dificilmente vai te deixar na mão, mas é claro que não é todo jogo que você vai conseguir jogar no Ultra. O Red Dead 2, por exemplo, ele consegue rodar a 70 FPS no alto, mas na minha visão é um ótimo desempenho, só que isso é com o DLSS ligado. Ele tem a tela IPS de 15.6 polegadas Full HD com 144 Hz e ela é 100% RGB. Isso significa que ela é simplesmente perfeita para quem precisa de fidelidade de cores, para trabalhar com imagens ou vídeos. Ele é o único que tem essa tela nessa faixa de preço. Por isso, eu considero ele uma das melhores opções para quem vai usar ele para trabalho, pois atende a maioria dos aspectos que você precisa, seja qual for a sua área, pois além de não chamar a atenção e ter ótimas cores, é potente para rodar qualquer programa. O teclado dele é retroiluminado, ABNT com teclado numérico, e o botão de ligar e desligar é separado do teclado. E isso é muito positivo, pois se acontecer do teclado estragar, você não vai ter problemas para ligar o notebook. E a webcam dele tem uma tampinha de segurança, então você não vai precisar ficar colando aqueles adesivos horríveis para evitar que vejam você por ela. Tem duas entradas USB tipo A e tipo C, uma entrada HDMI, conector de fone de ouvido, microfone, uma entrada RJ45 e um leitor de cartão. Lembrando que ele não recarrega pela entrada USB tipo C, ele só recarrega pela entrada de cabo de energia, então vai precisar levar o cabo dele junto para todo lugar. Mas pelo menos o carregador dele é bem pequeno e leve, mas eu acho que mandaram muito mal mesmo assim, pois você vai ver que ele tem concorrentes aqui na lista que recarregam por USB tipo C. Um ponto bem positivo para ele, principalmente para quem vai levar ele para o trabalho ou faculdade, é que ele é extremamente leve, pesando apenas 1,77 kg. Você encontra ele no link do comentário fixado pelo menor preço que eu encontrei. Agora, o próximo notebook nessa faixa de preço que nós temos é o Acer Nitro V15. Ele tem processador Intel Core i5-13420H, que é um ótimo processador e é um pouco mais novo do que o do Lenovo Lock E. Tem 8 GB de memória RAM DDR5, que é expansível, que inclusive eu recomendo que você expanda ela, pois essa quantidade já está se tornando meio limitante, principalmente se você for usar ele para jogar ou fazer muitas tarefas que demandam bastante memória RAM, como editar vídeos, por exemplo. Lembrando que ele é Dual Channel, diferente do Lenovo Lock, e a memória RAM que vem nele é um único pente de 8 GB, então você pode comprar outro de 8 GB e ficar com 16 sem perder a memória que já vem nele. Isso se você conseguir comprar as memórias, agora que os preços estão estratosféricos, né? Mas uma coisa que não é cara, mas é de graça, é dar like nesse vídeo. Isso me motiva a trazer mais vídeos como esse, para te ajudar a encontrar as melhores opções custo-benefício. Ele também tem SSD de 512 GB, tela de 15.6 polegadas, Full HD com taxa de atualização de 144 Hz, que é uma tela muito boa, mas é inferior à do Lenovo Lock E, em relação à fidelidade de cores. A placa de vídeo dele é NVIDIA GeForce RTX 3050 com 4 GB de memória dedicada. O desempenho dessa placa de vídeo é bem inferior à do Lenovo Lock E, pois a VRAM faz muita diferença. Então não é também um notebook para se jogar jogos pesados no alto, muito menos jogos no Ultra, mas vai rodar quase todos os jogos de hoje em dia no médio.
Lembrando que o DLSS pode ajudar bastante, mas isso não impediu ele de entrar na minha lista de melhores notebooks custo-benefício sem limite de preço de alguns meses atrás. Ele tem o ponto positivo de ser possível recarregá-lo pelo USB tipo C, então você vai poder usar o carregador de celular nele, embora seja mais rápido usando o carregador que vem na caixa. Isso é muito bom para quem vai levar ele para o trabalho, faculdade ou viajar, pois facilita bastante o transporte. Lembrando que ele pesa 2,11 kg, que é bem leve e serve para o mesmo objetivo. Ele tem teclado retroiluminado ABNT, ou seja, ele tem a cedilha e ele também tem um teclado numérico. No entanto, o botão que de ligar e desligar é interligado com o teclado, o que é um ponto bem negativo, pois caso o teclado estrague, não vai ter como ligar o notebook. A bateria dele dura, em média, 3 a 4 horas, em uso normal, isso em uso básico. Em atividades mais pesadas, ele vai durar muito menos. E isso é um ponto bem negativo se você planeja usar ele longe da tomada para jogar ou trabalhar com aplicativos pesados. Eu deixei o link dele no comentário fixado junto com os outros notebooks dessa lista com o menor preço e o vendedor mais confiável. O próximo notebook da nossa lista é o Asus TUF Gaming A15. Ele tem um design bem robusto, diferente dos anteriores. Ou seja, é bem mais chamativo do que o Lenovo Lock e o Nitro V15. E ele é feito inteiro em plástico. Tem um processador AMD Ryzen 7, que é muito potente, pois tem 8 núcleos e 12 threads, então ele vai aguentar muitas tarefas pesadas ao mesmo tempo, como se inscrever no canal para receber os próximos vídeos com os melhores notebooks sempre que os preços baixarem ou novas opções chegarem. Pois bem, a placa de vídeo dele é a RTX 3050 de 4 GB de VRAM, como falei anteriormente no Nitro V15, essas 4 GB de memória VRAM não é o suficiente para rodar os jogos mais pesados no alto, e muito menos no Ultra, mas vai ser possível rodar 99% dos jogos de hoje em dia em configuração média, e alguns no alto. Agora, se você precisa de mais memória de vídeo, talvez seja melhor ir de Lenovo Lock E, já que a placa de vídeo dele vem com 6 GB de VRAM. No entanto, você tem que saber também que essa placa de vídeo do Asus TUF é bem menos capada do que a do Lenovo Lock E. Então você vai precisar pôr na balança, se esse aspecto for muito importante para você, pois a placa tem mais potência, porém menos memória de vídeo, e isso vai impactar tarefas diferentes. Então deixa aí nos comentários a sua opinião para a gente saber qual você acha que é a melhor opção. Um detalhe importante é que ele esquenta um pouquinho mais do que os outros dessa lista, mas é pouca coisa. Ele tem 16 GB de memória RAM DDR5, que nesse caso são 2 pentes e 8 GB de memória RAM. Então, se você quiser mais memória, vai ter que perder as anteriores para colocar 2 de 16, por exemplo. Tem 512 GB de SSD, que é expansível, tem tela IPS de 15.6 polegadas, Full HD de 144 Hz, e uma tela extremamente boa. No entanto, perde em questão de fidelidade de cores para o Lenovo Lock E, que é o melhor nesse quesito pela faixa de preço. Ele tem uma porta de rede, uma porta HDMI, 3 portas USB tipo A, uma porta USB tipo C, que não serve para recarregar notebook, que é um ponto bem negativo, e uma porta de áudio para fone e microfone. Ele não vem com entrada para cartão de memória. Se você precisa dela, vai precisar de um adaptador externo. O teclado dele é retroiluminado RGB, ABNT, então vem com cedilha e tem o teclado numérico. E um ponto positivo é que o botão de ligar é separado do teclado, que facilita substituir o teclado por um externo caso o notebook estrague. A bateria dele não é boa, é igual a do Acer Nitro V15, durando em média 3 horas de uso básico. A webcam dele é 720p e é bem boa, com boa captação de áudio também, então é ótima para participar de reuniões e aulas online. O link dele está no comentário fixado junto com todos os outros notebooks desse vídeo, que é bom você conferir, pois os preços podem diminuir com o tempo. Agora, se o que você quer é um notebook bem mais barato do que esses, eu fiz esse vídeo aqui com os melhores até R$3.000, que vale a pena você dar uma olhada.